No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Dia do Trabalhador tem manifestações presenciais e ato virtual unificado, reivindicando direitos retirados nos últimos anos e retomada do emprego no país. Tribunal Especial Misto confirma por unanimidade impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, por envolvimento em escândalos de corrupção na saúde. Ultraliberais ignoram decreto legislativo e, com auxílio do judiciário, conseguem realizar privatização da SEDAI, que entrega distribuição de água e tratamento de esgoto do Rio à iniciativa privada. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 3 de maio do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. No último sábado, nós tivemos a passagem de mais um Dia do Trabalhador, data que sempre é marcada por uma série de mobilizações em todo o país, e dessa vez não foi diferente. Ainda que a pandemia tenha reduzido o número de pessoas nas ruas por conta da necessidade de afastamento social. Houve atos aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade, e em São Paulo, além de algumas outras capitais. A principal mobilização, no entanto, se deu na internet, com um ato virtual unificado das principais centrais sindicais. O problema é que, assim como no ano passado, essa manifestação contou com as participações de figuras do cenário político que apoiaram o desmonte promovido na legislação trabalhista nos últimos anos, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ainda que ninguém conteste a necessidade de unidade das forças democráticas no embate contra Jair Bolsonaro, não é possível se admitir que alguém como Fernando Henrique Cardoso, que abriu a porteira para o avanço do ultraliberalismo no país, com aquelas privatizações criminosas no final da década de 1990, tenha compromisso com a classe trabalhadora. A luta por direitos no Brasil é algo mais que essencial. Só que, infelizmente, o capital hegemônico deu mais uma amostra na última sexta-feira de que não vai recuar 1 milímetro sequer no seu projeto de cooptação do Estado Nacional. Apesar da resistência de sindicatos e representantes do campo progressista, o leilão de privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, a SEDAI, acabou acontecendo, passando por cima de um decreto legislativo aprovado pela Alerj no dia anterior, que condicionava a venda da empresa ao retorno do Rio de Janeiro ao regime de recuperação fiscal. Mais uma vez, o judiciário intercedeu em favor do capital hegemônico com a decisão do desembargador Benedito Abicair, que invalidou o decreto dos deputados estaduais do Rio. Foram arrematados 3 dos 4 blocos que estavam disponíveis, que foram divididos com bairros da capital e municípios do interior do estado em cada um deles. Evidentemente que o único bloco que não recebeu ofertas foi o que necessitava do maior volume de investimentos, contendo regiões consideradas de risco, com 22 bairros da Zona Oeste do Rio, região mais pobre da capital, e 6 municípios da Baixada Fluminense. No total, o leilão arrecadou 22 bilhões e 600 milhões de reais, com ágio de 114% em relação à expectativa inicial, algo que foi comemorado de maneira efusiva pela mídia corporativa.
O Bloco 1, que contempla 18 bairros da zona sul da capital e 18 municípios, o mais caro de todos, foi arrematado pelo consórcio Aegea, representado pela corretora Ativa, por 8,2 bilhões de reais, com valor acima da outorga mínima de 103,13%. Já o segundo bloco, englobando 20 bairros da zona oeste do Rio e 2 municípios, teve como vencedor o consórcio Iguá. Curiosamente, esse grupo representa o banco BTG, que teve como um de seus principais acionistas o ministro da Economia Paulo Guedes, figura que segue exercendo influência na instituição. Com um ágio de 129,68%, o preço oferecido pelo consórcio foi de 7,286 bilhões de reais. O quarto e último bloco teve como comprador também o consórcio Aegea, formado entre outros pela holding Itaú S.A., unidade de investimentos de sócios do Itaú Unibanco, e pelo fundo soberano GIC de Singapura. Esse bloco é formado por 106 bairros do centro e zona norte da capital e 7 municípios. O lance vencedor foi de 7,2 bilhões de reais, ágio de 187,75%. Sem citar o crime que essa privatização conforma para a população do Rio de Janeiro, que deve ter um reajuste considerável no valor da conta de água e esgoto, e para os milhares de trabalhadores da companhia que perderão seus empregos após o leilão, algo que me chamou a atenção é que entre as obrigações contratuais às empresas vencedoras estão a coleta e tratamento de 90% do esgoto do Rio de Janeiro até 2033, a despoluição da Baía de Guanabara, da Bacia do Guandu e do Complexo Lagunar da Barra, problemas que há séculos afetam o Estado. Vocês acham mesmo que esse pessoal vai dar conta dessas obrigações, levando-se em conta a total anuência das agências reguladoras do nosso país? É um assinte esse tipo de cláusula. A privatização da SEDAI não foi o único fato relevante que nós tivemos na sexta-feira. O Tribunal Especial Misto, formado para julgar o impeachment do governador Wilson Witzel, confirmou por unanimidade a perda do cargo do político do PSC e sua inelegibilidade por 5 anos. Os 10 julgadores, 5 deputados e 5 desembargadores consideraram Witzel culpado por crime de responsabilidade na gestão de contratos na área da saúde durante a pandemia. Isso era algo que já estava dado. O agora ex-governador vinha tentando postergar o julgamento para que algo extraordinário pudesse mudar o cenário. Cláudio Castro já foi empossado definitivamente no cargo no último sábado, no qual deve ficar até o final de 2022. Isso caso não seja alvo de um novo afastamento por conta das enormes suspeitas que pairam sobre ele de envolvimento em episódios de corrupção. O detalhe é que a troca no comando não resolve nem de longe os problemas na administração pública no Rio de Janeiro. A política vai de mal a pior, os cofres estão zerados, os ultraliberais seguem dando as cartas, a pandemia avança e a população não vê uma luz no fim do túnel. Precisamos de união das esquerdas para que haja uma candidatura de unidade que possa oferecer uma alternativa progressista nesse mar de retrocessos que temos no nosso Estado. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais.
No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o senador pelo PT do Rio Grande do Sul, Paulo Paim. Paulo Paim, bom dia. Primeiro dizer que é uma satisfação voltar para o programa Faixa Livre, Rádio Bandeirante do Rio de Janeiro. Senador, muito obrigado por o senhor novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Senador, na última quinta-feira, o Brasil ultrapassou a inacreditável marca das 400 mil mortes pela Covid-19, uma boa parte delas patrocinadas pela inação do governo federal diante da pandemia por conta do negacionismo do presidente Jair Bolsonaro. Não bastasse essa falta de medidas de gestão para impedir o aumento do número de infecções, como incentivar o isolamento social, oferecendo socorro financeiro efetivo às famílias e às empresas, ampliar a capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde, ele é uma figura que só dá péssimos exemplos, insiste em não usar máscaras de proteção, não se vacina e proíbe seus ministros divulgarem que foram imunizados contra a doença. Enfim, uma tragédia anunciada. Antes de nós debatermos a fundo essa CPI, que começou a investigar as mazelas na crise do coronavírus, senador, eu gostaria que o senhor falasse sobre o sentimento de um brasileiro que vê mais de 400 mil vidas serem perdidas, muito pela irresponsabilidade de um gestor público. No início da pandemia, os especialistas já alertavam que era necessário o país adotar todas as medidas preventivas, como uso de máscara, álcool, gel, fazer isolamento social, comprar vacinas, ficar distante um do outro, enfim, esses compromissos básicos. Alertava também que sem controle da pandemia, sem vacina, 500 mil brasileiros poderiam morrer. Era estarrecedor que mesmo diante de todos os alertas, o governo nada fez para conter a pandemia. Como pai, avô, ser humano e como senador, que dedica a vida às causas humanitárias, vejo esse quadro com muita tristeza. Já ultrapassamos a 400 mil mortes no nosso país. A vacinação é lenta, não chegamos ainda nem a 10% da população. O sofrimento da nossa gente só aumenta, mais de 100 milhões de pessoas têm dificuldades para se alimentar. O preço dos alimentos não para de subir, o auxílio emergencial foi reduzido ao valor vergonhoso, não compra meia cesta básica. O governo não age, mesmo com todo o apelo e apoio do Congresso, com a aprovação das matérias e orçamento para que se combata de verdade a pandemia. É uma tragédia. Agora, senador, a CPI da pandemia que foi instalada aí no Senado na última semana vai investigar as responsabilidades por todo esse caos. Isso depois de muitas tentativas dos governistas em postergar o início dos trabalhos. Até o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, tentou ajudar o Jair Bolsonaro ao não autorizar a abertura da comissão, mesmo com todos os requisitos legais sendo atendidos. Só após uma ordem do Supremo Tribunal Federal, a CPI foi formada.
Como é que o senhor avaliou essa situação do presidente Rodrigo Pacheco não atender o direito da minoria, se recusando a instalar a comissão, mesmo com as assinaturas necessárias e o objeto de investigação definido? Essa inação do presidente da Casa não depõe contra o próprio Senado? Olha, fui um dos primeiros a assinar os requerimentos da CPI. Primeiro, claro, do Randolph. Tem de investigar tudo, como eu digo sempre. Aquele que cometeu algum ato ilícito tem que responder pelos seus atos, doa quem doer. O presidente do Senado tem buscado contribuir, pautando os projetos importantes para o combate à pandemia. Ele achou correto quando mandou anexar os 2 requerimentos, e o que predomina é o primeiro. Se tiver alguma conexão com governador ou município, é natural que vai ser olhado também. Acabamos aqui no Congresso de aprovar o projeto de minha autoria que impõe licenciamento compulsório das vacinas. É inegável que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados estão trabalhando muito. Acho que no caso da CPI, cumprindo os requisitos, deveria ter sido instalada desde logo. Enfim, agora foi a decisão do Supremo, foi instalada, que se apure tudo e que se coloquem as coisas nos devidos lugares. Culpado, culpado, inocente, inocente. Só que parece que os integrantes da CPI estão dispostos a recuperar esse tempo perdido e as tentativas de retardar os trabalhos, senador, e já agendaram para esta semana a convocação dos ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello, além do atual ocupante da pasta, Marcelo Queiroga. Também foi aprovada a convocação do presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Antônio Barra Torre. Eu gostaria de saber como o senhor tem acompanhado esse início dos trabalhos da CPI e essas discussões em torno dos nomes que devem dar seus depoimentos aos parlamentares. Os trabalhos da CPI começaram no caminho certo. O foco é a gestão da pandemia. Logo, tem que começar ouvindo os ministros que conduziram a pasta e a Anvisa, responsável pela regulação da saúde. Apesar de não ser membro, tenho acompanhado os trabalhos da CPI e participando das reuniões com os membros da bancada que integram a comissão. Não tenho dúvida, a CPI está indo bem, vai revelar a verdade, creio eu, e responsabilizar os culpados por esse quadro trágico que vivemos, parece um filme de terror, né? Olha, filas e filas nos cemitérios, filas e filas na porta dos hospitais, faltando material para intubação, as questões básicas de insumo. O Brasil, de fato, errou e errou muito, como disse o presidente da OMS, Organização Mundial de Saúde. Senador, há uma enorme expectativa em torno dos resultados dessa comissão parlamentar de inquérito. Os crimes cometidos pelo presidente da República durante a pandemia estão muito claros. Não há qualquer tipo de dúvida a respeito disso. A pergunta que fica é: dá para acreditar na responsabilização do Jair Bolsonaro e dos demais envolvidos nesse verdadeiro genocídio que está colocado no país a partir da CPI? E mais do que isso, é possível que haja o impeachment do chefe do executivo? Tenho dito que não há pré-julgamento de fulano ou ciclano. É necessário investigar tudo, definir as responsabilidades e punir quem tem que ser punido. Os erros na gestão da crise sanitária são visíveis. O negacionismo e a omissão também. Não é normal o que vivemos. Essa carnificina a céu aberto, o descontrole, a falta de coordenação federal. A CPI tende a apontar responsáveis na medida de suas responsabilidades. O impeachment sempre é uma possibilidade. Já aconteceu no passado. Algo que pouca gente tem comentado, senador, é o fator Augusto Aras. O Procurador-Geral da República é quem tem a atribuição de dar prosseguimento a uma denúncia que eventualmente surja contra o presidente nessa CPI. O problema é que ele já deu diversas demonstrações de que está absolutamente alinhado ao Palácio do Planalto. Tem sido cogitado, inclusive, a uma vaga no Supremo Tribunal Federal por indicação do Bolsonaro.
O senhor acha que o Augusto Aras vai atuar mais uma vez como advogado do presidente, mirando essa vaguinha no STF que surgirá no meio do ano com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello e sentando em cima de uma eventual denúncia contra o ex-capitão? Precisamos acreditar nas instituições e na própria democracia. Com a democracia, tudo; sem a democracia, nada. É impensável que um procurador-geral da República se omita das suas obrigações como forma de galgar uma vaga na Suprema Corte. Espero que não seja verdade. Se a conclusão da CPI for para a responsabilização do presidente da República ou qualquer outra pessoa, acredito que o Ministério Público vai cumprir suas funções constitucionais e institucionais. É sempre bom lembrar que a sabatina e a aprovação do indicado para a Suprema Corte cabem ao Senado Federal. É sempre uma avaliação e julgamento político acerca da competência, currículo e a carreira do indicado. Dependendo do resultado dessa CPI, senador, há quem diga que o Jair Bolsonaro poderá colocar em prática aqueles seus planos autoritários e tentar um autogolpe, com apoio de parte das Forças Armadas, de uma parcela das Forças de Segurança estaduais e das milícias bolsonaristas. O senhor vislumbra essa ameaça como uma realidade ou a nossa democracia está consolidada nesse aspecto? O temor de parte dos brasileiros é legítimo? Ora, precisamos fortalecer as instituições nacionais e alimentar diariamente os ideais democráticos. Temos que perseguir sempre a liberdade, a justiça, políticas igualitárias, enfim, direitos iguais para todos. Não acredito que as Forças Armadas e as demais instituições apoiarão eventuais atos antidemocráticos e que ameacem a nossa jovem democracia brasileira. Senador, em relação justamente ao combate à Covid-19, o seu mandato foi responsável por uma importante iniciativa aprovada na última quinta-feira pelo plenário do Senado, que foi justamente a quebra temporária de patentes de vacinas. O texto foi aprovado por 55 votos a 19 e agora será analisado pela Câmara dos Deputados. A proposta prevê que o Brasil deixe de seguir 4 artigos de um tratado internacional da Organização Mundial do Comércio, a OMC, que tratam da proteção à propriedade intelectual e prevêem uma licença temporária que poderá ser concedida de forma compulsória para órgãos públicos, empresas privadas ou entidades com capacidade e interesse no uso dos produtos. Eu gostaria que o senhor explicasse aqui para os nossos ouvintes essa importante iniciativa e como ela pode facilitar o acesso do Brasil aos imunizantes. Após a apresentação do projeto, até a aprovação, estabelecemos diálogo aberto com o relator e construímos um bom texto. Diante desse quadro de escassez de vacinas em todo o mundo, não pode os países ricos proibir por meio de patentes a produção em larga escala. O senador Nelsinho Trade fez um belíssimo trabalho, foi um gigante na construção da proposta a partir do projeto que eu apresentei. O projeto aprovado dá ao presidente da República todas as condições e instrumentos necessários para adotar o licenciamento compulsório das patentes. Não usa se não quiser. Produzir vacinas e medicamentos genéricos com baixo custo e em larga escala. Tudo que for necessário para combater a pandemia. Esse é o nosso papel. O presidente da República cumpra o seu. Nós todos estamos vendo que faltam medicamentos para entubar pacientes, oxigênio, máscaras, EPIs. Não podemos, diante dessa tragédia, manter patentes privilegiando pequenos grupos empresariais. Agora, a Câmara precisa aprovar o quanto antes para virar lei. No último sábado, senador, nós tivemos a comemoração de mais um Dia do Trabalhador, em um 1º de maio que trouxe mais sentimentos de preocupação do que de celebração, no meu modo de ver. O desmonte das garantias estabelecidas pela CLT se dá de maneira acelerada nos últimos tempos. O Bolsonaro segue o ataque iniciado na gestão de Michel Temer, que já teve a reforma trabalhista e aquela lei das terceirizações e precariza ainda mais as relações de trabalho. Nem mesmo a pandemia, que aprofundou o drama dos trabalhadores impedidos de saírem de suas casas por conta do risco de infecção,
fez com que esse cenário fosse modificado. O desemprego e o desalento batem recorde atrás de recorde no país. Qual é a sua avaliação para o quadro do trabalho no Brasil, senador? A situação dos trabalhadores e dos trabalhadoras, a situação das trabalhadoras e dos trabalhadores brasileiros é dramática. Falavam que a reforma flexibilizando as leis trabalhistas era necessária para gerar 10 milhões de empregos. Não é verdade, não gerou um emprego, pelo contrário. Não gerou emprego, o trabalho intermitente veio, a terceirização irrestrita veio, o negociado sobre o legislado está prevalecendo. O enfraquecimento da representação sindical dos trabalhadores, o fim da política de valorização do salário mínimo. O desemprego aumentou para 15 milhões de pessoas. A informalidade e os desalentados não param de crescer. Infelizmente, é mais um 1º de maio que não temos nada a festejar. Eu não posso deixar de comentar com o senhor, senador, essa volta do ex-presidente Lula ao cenário político eleitoral, após o Supremo Tribunal Federal finalmente desmascarar o ex-juiz Sérgio Moro, declarando-o suspeito no julgamento do caso do triplex do Guarujá. Há uma enorme expectativa a respeito da possibilidade de o ex-presidente se candidatar à sucessão do Jair Bolsonaro, visto que ele tem despontado nas pesquisas de opinião como favorito a reassumir a presidência. Com os direitos políticos restabelecidos, o senhor acredita que o Lula terá disposição para encarar uma nova campanha na tentativa de voltar ao Palácio do Planalto? Esse último julgamento mostram o real objetivo desses processos, tirar o Lula das eleições. É inegável que a volta do presidente Lula ao jogo, as peças começam a se movimentar, o cenário muda. O Lula hoje é candidato, pode concorrer e é um candidato em potencial. Está em primeiro lugar em todas as pesquisas. O debate tomou um novo rumo. O presidente vai poder mostrar seu legado, comparar com os governos anteriores e com o atual. Acho que é inegável que, sob seu governo, a vida do povo melhorou. A economia cresceu, o Brasil era visto como uma potência no exterior, e eu diria que dá um novo gás à militância e a todo o campo progressista. A grande questão, senador, é que o ex-presidente tem recebido algumas críticas do campo progressista por conta de acenos que ele tem feito aos neoliberais. Em uma recente entrevista para o jornalista Reinaldo Azevedo, por exemplo, ele disse que não vê problemas em ter a Eletrobras e a Caixa como empresas de capital misto. O senhor concorda com esse tipo de posição, senador? Ainda é possível que nós tenhamos uma gestão genuinamente de esquerda no nosso país? Fazer política é dialogar, é falar, é conversar, é articular. Ninguém chega à presidência sozinho. Em 2002, quando escolheu o saudoso José Alencar para vice-presidente, também houve críticas. Ele era um grande empresário, sério, responsável, e eu tinha por ele o menor respeito, o considerava meu amigo. Foi uma grande perda para o Brasil. Duvido que alguém tenha crítica ou alguma dúvida da importância de José Alencar. Ele era de centro, mas ouso dizer que se tornou unanimidade na esquerda, no centro e na direita. Em relação a abrir capital de empresas públicas, não podemos fechar os olhos como se esse debate não existisse. São setores estratégicos, é legítimo que o Estado tenha o controle para preservar os interesses nacionais e, sobretudo, as políticas públicas que atendam efetivamente a população mais pobre, mais vulnerável. Ela atende a todos, mas tem que ter um carinho especial com essa população. Isso é necessário, por isso pode ser e deve ser preservado. Paulo Paim, muito obrigado por mais uma vez nos dar a honra dessa entrevista aqui ao Faixa Livre. Eu quero desejar ao senhor uma ótima semana de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Um abraço. Conversamos aqui com o senador pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, Paulo Paim. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o deputado estadual pelo PSOL do Rio de Janeiro, Flávio Serafini. Flávio Serafini, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia também a todos os ouvintes do Faixa Livre. Flávio, muito obrigado por você novamente dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Flávio, na semana passada nós tivemos todo aquele imbróglio envolvendo o leilão de privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgoto, a SEDAI, previsto no regime de recuperação fiscal e assinado entre o governo do Rio de Janeiro e a União em 2017, que estava marcado para a última sexta-feira. Após muita confusão, reviravoltas, disputas judiciais, vocês deputados aprovaram, na véspera do leilão, um decreto legislativo que impedia a venda da estatal até que o Estado voltasse ao regime de recuperação que foi encerrado algum tempo atrás. Só que o governador Cláudio Castro deu de ombros para essa decisão da Alerj e manteve a realização do leilão, que acabou acontecendo. Como é que você viu essa situação absurda, não só do governador descumprindo um decreto legislativo e autorizando a privatização da SEDAI, Flávio, mas também da entrega de uma empresa que presta um serviço fundamental para a população do Rio de Janeiro? Todo esse debate sobre o leilão de privatização da SEDAI é um debate muito importante para o estado do Rio de Janeiro. Primeiro porque a água é um bem fundamental e é importante para toda a população que a gestão, a distribuição da água estejam com empresas públicas, para que possam operar sempre respeitando a função social do acesso à água. Ninguém pode viver sem água, por isso uma política de tarifa social, uma política que garanta um justo abastecimento para todo o Estado é fundamental. A água é um bem comum fundamental para a vida humana e para todas as formas de vida. Além disso, a SEDAI é uma empresa extremamente lucrativa. Ela deu em 2019 um lucro de cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Esse recurso foi fundamental para que o Estado que se encontra em crise conseguisse respirar. Deveria ser mais utilizado para reinvestir na própria SEDAI, que é uma empresa que também tem problemas. Tem que ampliar a rede, especialmente de coleta e tratamento de esgoto, tem que fazer investimentos na melhoria da qualidade da água, mas o poder público tem capacidade de fazer isso e, de alguma forma, vem abrindo mão, de fazer. Parece que teve um plano consciente de deixar a SEDAI se deteriorar. Agora, essa crise da geosmina que a gente viu com dezenas de técnicos da SEDAI sendo demitidos meses antes e depois a gente vendo essa crise enorme acontecendo, para a gente ver um discurso que legitimou a privatização dessa empresa pública tão importante para o Estado. Só que, além disso, essa empresa está sendo privatizada num contexto de uma chantagem do governo federal com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem sido um estado extremamente injustiçado. O governo federal tem dívidas com o governo do Rio relacionadas à Lei Candir, relacionadas à própria SEDAI, que pagou impostos a mais do que deveria pagar durante um período, durante alguns anos, e por isso tem a receber uma dívida bilionária do governo federal. O governo federal não faz esse acerto de contas com o Estado, mas chantageia o Estado do Rio de Janeiro, ameaçando cortar repasses do Rio, caso o Rio não pague as suas dívidas com o governo federal. Isso tudo, somado a outras coisas, como a crise que a gente vivenciou com o governo Cabral, etc., deixaram a situação fiscal do Rio numa situação complexa. A crise econômica no Rio de Janeiro foi muito forte, isso diminuiu as nossas receitas e nos colocou num cenário de crise, e o governo federal, ao invés de ajudar, passou a chantagear o Rio. Olha, eu deixo você ficar um tempo sem pagar as dívidas, desde que você privatize a SEDAI. Então, esse leilão da SEDAI é fruto dessa chantagem. Só que o que é pior, agora a gente está num período de renovação do regime de recuperação fiscal e o governo federal ainda não renovou, chantageou com relação à privatização da SEDAI e está querendo impor condições draconianas para o Estado do Rio de Janeiro, como, por exemplo, a possibilidade dos servidores públicos do Estado completarem 10 anos sem nenhuma recomposição de perda. Estou falando de aumento, não estou falando de recomposição de perda. Aquilo que a inflação vai comendo ano após ano, os servidores do Estado do Rio de Janeiro já estão desde 2014 sem receber nenhuma recomposição. E pela imposição do governo federal, pode ser que fique mais 3, completando 10 anos sem nenhuma recomposição. É um processo de empobrecimento dos servidores e a parte desse jogo de chantagens, como a privatização da SEDAI também foi. Quais são as medidas cabíveis em um cenário como esse, Flávio? Vocês pretendem fazer algo para reverter esse leilão da SEDAI? Olha, a gente tomou várias medidas judiciais, chegou a conseguir eliminar, a liminar foi derrubada
contestando alguns pontos da concessão que a gente considera que eram ilegais, como, né, não ter tanta clareza na política da tarifa social, que é uma política fundamental para garantir o acesso à água à população mais pobre, questões relacionadas aos municípios, né, que também essa concessão é uma concessão que envolve dezenas de municípios e por isso isso tem que ser bem delimitado, né, no conjunto dos entes, mas acabou que no final das contas o Supremo Tribunal Federal legitimou esse leilão do ponto de vista judicial. As ações continuam correndo, mas agora é mais difícil reverter. E como você colocou, né, na semana passada a gente aprovou na LERJ um projeto de decreto legislativo suspendendo o leilão até definir essa questão do regime de recuperação fiscal. Essa foi uma posição que conseguiu ter uma maioria na LERJ. Tínhamos nós, que somos contra a privatização da SEDAI em qualquer cenário, e tinha aqueles que achavam, né, que poderiam ser até a favor, dependendo das circunstâncias, né? Isso fez com que fosse aprovado um projeto de decreto legislativo suspendendo o leilão da SEDAI. O governador disse que ia dar continuidade ao leilão. Se ele tivesse feito isso sem uma nova decisão judicial amparando ele, a gente não tem dúvida de que ele estaria cometendo, né, um grave crime contra o Estado, e a resposta disso seria o impeachment, né? Não temos dúvida. Ele conseguiu uma decisão judicial que amparou a decisão dele de dar continuidade ao leilão. A gente vai continuar estudando juridicamente o significado desses atos dele, né? Porque ele chegou a publicar um ato em que ele dizia que ia dar continuidade mesmo com o projeto de decreto legislativo tendo sido aprovado, né, suspendendo o leilão. Então a gente vai analisar se esse simples ato pode se configurar como crime de responsabilidade. Nosso jurídico está estudando isso, mas fica uma batalha política que já se abriu, né? O governo estadual passou nessa sexta-feira também, né, por um novo momento, que foi a posse do governador em exercício, Cláudio Castro, como agora governador de fato, com o impeachment do Witzel se confirmando, e ele começou confrontando a LERJ e se mostrando, de alguma forma, como um capacho do governo federal e dessa agenda do Bolsonaro e do Paulo Guedes para o estado do Rio de Janeiro. Como é que você observou a atuação da Justiça em todo esse processo, Flávio, em especial do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux? Olha, me parece que boa parte do judiciário brasileiro está ganho para essa agenda de privatizações e de desmonte dos direitos sociais. Enquanto o judiciário brasileiro protege seus super salários, que chegam a 50, 60, até 100 mil reais por mês, eles vão legitimando todas as ações para retirar direitos dos trabalhadores, para acabar com os direitos sociais, para avançar nessa agenda de desmonte e privatização do Estado, né? Acho que as decisões judiciais, né, e no caso não foi nem uma decisão do Fux, foi uma decisão de um desembargador do Estado do Rio de Janeiro, que suspendeu, né, os efeitos do decreto legislativo da LERJ, foi uma intromissão no poder legislativo, né, uma propositura absurda que não tem amparo na jurisprudência, que consolida a legitimidade dos projetos de decreto legislativo como instrumento de contrapeso na relação entre os poderes, né? O executivo não pode definir tudo por decreto. Se o poder legislativo considera que tem um decreto que é irregular, que é ilegal, que é inoportuno, ele tem a prerrogativa de aprovar um projeto de decreto legislativo sustando aquele ato do executivo, que foi o que a gente fez com relação à privatização da SEDAI. Mas o Poder Judiciário legitimou esse processo de privatização de uma forma lamentável, né? O Poder Judiciário, de alguma forma, tem muita simpatia com essa agenda, o que, né, é muito preocupante, porque não só eles legitimaram a privatização da SEDAI, como eles deslegitimaram um instrumento fundamental na relação de equilíbrio entre os poderes, que é o projeto de decreto legislativo, que foi um instrumento legislativo que a gente tinha usado na LERJ, né, um projeto do deputado André Siciliano, que sustava um decreto do governador, que era o que regulamentava os termos da privatização da SEDAI. Então, com esse decreto que regulamentava a privatização da SEDAI sendo suspenso, a privatização deveria ser suspensa. Mas
o Poder Judiciário acabou, na nossa avaliação, tomando uma posição de intromissão numa competência do Poder Legislativo e desequilibrando as relações, né? É algo muito preocupante e mostra um pouco como essa agenda do Judiciário nos últimos tempos tem sido uma agenda muito perniciosa em vários aspectos. O presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano, denunciou estar recebendo ameaças por ter pautado a votação desse decreto, Flávio. Isso é algo absolutamente inadmissível. Vocês, deputados, já sabem quem estava promovendo essas ameaças? Já há algum tipo de ação contra essas pessoas que tentaram impedir o processo democrático de maneira criminosa? Olha, pelo que eu entendi do que o deputado André Siciliano denunciou em plenário, foram feitos dois tipos diferentes de ameaça. Ameaças que ele teria sofrido, que a gente não sabe quem são os atores por trás dessas ameaças, pelo papel que ele estava cumprindo nesse questionamento à privatização da SEDAI. E o outro de ameaças políticas que teriam sido feitas a vários deputados, ameaças essas feitas pelo próprio governador e por pessoas ligadas a ele. Ambas as ameaças são inaceitáveis, né? A primeira é caso de polícia, né? O presidente da Assembleia tem que denunciar, isso tem que ser investigado, se realmente foi esse tipo de ameaça que ele fez referência em plenário. E a segunda também é inadmissível e nós temos que enfrentar politicamente. É o que eu coloquei, o governador Cláudio Castro tem dito muito que quer ser do diálogo, que quer estabelecer um governo pautado pelo entendimento, mas se quer fazer entendimento não pode ser com base na ameaça, não pode ser com base nesse tipo de pressão, tem que ser com base no diálogo, do convencimento, na transparência e, no caso do Rio de Janeiro, na construção de uma agenda que resgate um caminho de desenvolvimento para o Rio. Não vai ser se submetendo à agenda do governo federal que ele vai conseguir construir uma agenda de diálogo. Então, o Poder Legislativo, sem dúvida nenhuma, foi muito agredido nesse processo, especialmente pelo governador do estado, e acho que daqui para frente ele vai enfrentar mais dificuldades nesse diálogo para aprovar as suas propostas, porque, sem dúvida nenhuma, não se agride um poder dessa forma, né? Isso é inaceitável e fere princípios básicos do republicanismo. E a quantas anda essa negociação com o governo federal, Flávio, para o retorno do Rio de Janeiro ao regime de recuperação fiscal? Quais são os impasses? O principal impasse é que o governo federal quer impor ao Rio de Janeiro um conjunto de medidas que são inaplicáveis. O Rio de Janeiro, nos últimos anos, perdeu milhares de servidores públicos que se aposentaram, que morreram, que pediram exoneração e está impedido de realizar concurso público. Nós estamos falando de quê? De que cada vez mais nós estamos perto de um cenário onde vai faltar professor nas escolas. Porque hoje só não está faltando mais porque, além da pandemia, os professores concursados estão fazendo horas extras, uma carga horária altíssima de hora extra. Mas agora, em algum momento, isso não vai ser mais capaz de dar conta da demanda. Faltam servidores em diferentes áreas e o estado do Rio de Janeiro está sendo impedido. Na verdade, o governo federal está praticamente impedindo o Rio de Janeiro também de ter um projeto de desenvolvimento, retomar investimentos, retomar iniciativas que movimentem a economia. Esse é o principal impasse, né? O governo federal, com o encerramento do primeiro ciclo do regime, do primeiro acordo do regime de recuperação fiscal, vem com uma agenda de imposições, foi aprovada uma nova lei no Congresso Federal, só que o Rio de Janeiro já estava no regime. Então, para o Rio de Janeiro continua valendo a legislação, né? Tem que se fazer um novo pacto, né? Entendendo que o Rio de Janeiro entra no acordo pela legislação anterior e agora a gente entra numa nova fase, uma lei que, por exemplo, dilui o pagamento da dívida do Estado com o governo federal num período maior. Então, o que tem que se fazer? Tem que analisar o que o Rio de Janeiro já cumpriu, né? Por exemplo, nesse período, o gasto do Rio de Janeiro com servidores diminuiu nos últimos anos. Não tem sentido o Rio de Janeiro continuar sendo penalizando, empobrecendo seus servidores, vendo seus serviços públicos se deteriorar, se ele já está há 3 anos sem conceder reajuste, sem conceder aumento, sem fazer concurso. Então, são situações absurdas que o governo federal está querendo impor, e a outra imposição era a privatização da SEDAI, né? Então, agora, a gente tem que chegar a um entendimento, né? O governo federal não tem facilitado, pelo contrário, só tem dificultado, onde se reconheça que o Rio de Janeiro já está
em 3 anos, né, 4 anos, na verdade, de um grande processo de arroxo, né, que já cobrou um preço muito caro da sua população, dos seus servidores, que agora ele tem que continuar, obviamente, tendo responsabilidade, o gestor público sempre tem que ter responsabilidade com a gestão, mas ele tem que ter condições de garantir o funcionamento dos serviços públicos, de investir para que o Estado do Rio de Janeiro cresça e saia dessa crise que ele está envolvido. Então, esses termos que são fundamentais. E a agenda do Paulo Guedes é a agenda mesmo do maltrato, do empobrecimento da população, do arroxo. Não é à toa que, mesmo antes da pandemia, o Brasil não conseguia recuperar um caminho de crescimento. E que essa agenda do governo federal é uma agenda de muito arroxo, de recessão, de maltratar a população. Agora, Flávio, a privatização da SEDAI resolve os problemas financeiros do Estado? É plausível entregar de mão beijada à iniciativa privada uma empresa que, além de ser lucrativa, exerce importante função social no Rio de Janeiro? O acesso à água potável é um direito fundamental da população, Flávio. A privatização da SEDAI não resolve o problema financeiro do Estado do Rio de Janeiro de forma alguma. Pelo contrário, o Rio de Janeiro perdeu hoje o seu principal ativo. A SEDAI, tinha, uma média de lucro líquido nos últimos anos que girava ao redor de R$1 bilhão. 2019 chegou a passar de 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200. No longo prazo, o Estado do Rio de Janeiro se transformou num estado mais pobre. Deixou de ter uma arrecadação bilionária todos os anos. No curto prazo, pode ser que o governador Cláudio Castro consiga se beneficiar de algum recurso que entre, de algum investimento que venha no curto prazo, e com isso consiga tentar ter uma agenda para garantir a sua reeleição. Pode ser que para o governador seja bom ter se submetido a essa imposição do governo federal. Agora, para o Estado do Rio de Janeiro, do ponto de vista econômico, de forma alguma. A gente vinha discutindo na LERJ, querendo aprovar uma lei, querendo aprovar uma emenda constitucional para que o Estado do Rio de Janeiro tivesse que investir no mínimo 50% do lucro líquido da SEDAI em saneamento, para que a gente pudesse ter esse investimento permanente, esse lucro da SEDAI se reverter em saneamento, que é uma obrigação também da SEDAI fazer esse investimento, e com isso você gerar emprego, melhorar a qualidade de vida, meio ambiente, saúde. Mas infelizmente o governo não quis fazer esse debate. O governo preferiu ir pelo caminho fácil da privatização, que vai gerar um prejuízo para o Estado no médio e no longo prazo, mas que agora no curto prazo provavelmente vai dar mais ferramentas para o governador Cláudio Castro tentar a reeleição. Um governador que era vice era um candidato a vice-governador desconhecido de um candidato a governador também desconhecido. Conseguiram pegar na mão do que foi essa eleição desastrosa do Bolsonaro e se elegerem. O governo deles deu no que deu. O Witzel, afastado, sofreu impeachment por denúncias de corrupção. Ele agora tenta, de alguma forma, se legitimar. E esse processo, ao mesmo tempo, atende a uma sinalização que ele dá à família Bolsonaro de que pode ser útil, de que pode apoiá-los, e tentar viabilizar que esse ano e pouco que ele vai ter de governo, ele tente ter algum reconhecimento, porque, de fato, essa privatização representar um ganho para o Estado não representa. Pode significar algum ganho para o governador, agora para o Estado de forma alguma. Nós já conversamos sobre isso aqui no ano passado no programa, Flávio, mas eu gostaria que você dissesse aqui como anda a situação das contas do Estado hoje. Houve alguma mudança de um ano para cá? O Rio de Janeiro conseguiu adquirir novas receitas? E qual é o impacto desse novo regime de recuperação fiscal que deve ser aprovado em breve nos cofres do governo? Olha, o Estado do Rio de Janeiro hoje continua tendo um problema fiscal evidente. A nossa queda de receita ali em 2015, 2016 foi muito grande. Até agora a gente não se recuperou completamente disso. A gente continua tendo uma perda de empregos muito grande. O Estado do Rio de Janeiro, em qualquer período que você recorta, ele é o estado que mais perdeu emprego. No último ano, nos últimos 5 anos, de 2015 para cá, o Estado do Rio de Janeiro, em qualquer recorte, é um estado que tem sofrido muito, de forma muito especial.
e já era um estado que vinha numa decadência relativa de décadas, né? Se a gente pega da década de 70 para cá, o Rio de Janeiro é um dos estados que menos cresce no Brasil, a sua participação no PIB nacional é decrescente todo esse período, então o Rio de Janeiro é um estado em decadência, né, estruturante da sua economia. Mas nos últimos anos, essa decadência econômica se transformou numa crise fiscal. O Rio de Janeiro perdeu muitas receitas, entrou numa crise econômica que se somou à diminuição no valor do barril do petróleo, que se fez aí um cenário de tempestade perfeita para o nosso estado. Um nível de endividamento estava muito alto, o que o governo Sérgio Cabral fez foi uma loucura em termos de ampliar o endividamento sem gerar um ciclo de desenvolvimento sustentável com isso, de forjar processos, né, de endividamento disfarçados, como foi a antecipação de receitas com royalties e participações especiais do petróleo. Foi um processo de destruição do Estado. Isso tudo cobrou um preço, mas a gente agora está numa situação um pouco melhor, né? Tivemos uma pequena melhora na arrecadação do ICMS, o preço do barril do petróleo retomou um patamar muito melhor, o preço chegou a $16, né? Antes vinha sendo mais de $100, agora está num patamar melhor, ao redor de $70, né? Oscila, mas é uma situação muito melhor, isso se reverte em receitas, se reverte numa movimentação maior da economia do Estado, então a situação é um pouco melhor. Além disso, a gente vem num arroxo permanente, os servidores públicos estão empobrecendo, são anos sem nenhum tipo de recomposição de perdas, tendo o salário comido pela inflação, são cerca de 40% de perdas, né, na renda das famílias desses trabalhadores. Então, por exemplo, a despesa com o pessoal do Estado diminuiu, né, com os servidores da ativa. Então, hoje a situação do Estado é mais confortável. Acho que a gente tem que conseguir enfrentar essa questão dos servidores, não tem como a gente naturalizar esse processo de empobrecimento, não tem que ter uma recomposição de perdas para isso. Tem que se atacar algumas questões, né, da máquina administrativa, bate sempre na possibilidade de reduzir cargo comissionado, né, de se pensar formas de melhorar a arrecadação. A gente ainda tem uma pendência de fazer com uma revisão das isenções fiscais no Rio de Janeiro, que foram concedidas durante décadas de forma muito descontrolada e nunca passaram por um pente fino sério. Tem que melhorar a cobrança da dívida ativa como forma de você recuperar também um pouco de arrecadação e garantir investimento, né? A gente tem um Estado que tem cada vez mais uma economia muito voltada para o setor de serviços, e o setor de serviços, para ele funcionar, tem que ter dinheiro circulando na sociedade. Então, o Estado tem que recuperar a capacidade de investimento e, para isso, tem que planejar, né? A gente tem defendido na Assembleia Legislativa, eu apresentei e aprovei alguns projetos nesse sentido. O presidente da Alerj, André Ciliano, também apresentou e aprovou projetos nesse sentido, que o Rio de Janeiro tem que construir um caminho de desenvolvimento. E uma das vocações que o Estado do Rio de Janeiro tem, que nesse momento da pandemia é muito importante que seja investido, que seja fortalecido, é o complexo econômico e industrial da saúde. O Rio de Janeiro tem a Fiocruz, é um grande produtor de vacinas, é um grande produtor de fármacos. Nesse momento da pandemia está ampliando a sua produção, e a gente tem que ir cada vez mais nesse sentido. Infelizmente, a gente não sabe quando essa pandemia vai acabar. A gente sabe que não vai ser no final do ano, que não vai ser daqui a 3, 4 meses. O vírus está passando por mutações, a gente não sabe sequer qual vai ser o período de duração da imunização relacionada às vacinas, se vai ser 1 ano, se vai ser 1 ano e meio, 2 anos. Isso tudo ainda está sendo acompanhado à medida que a gente está vivenciando isso. Então, certamente, nós ainda vamos ter que produzir anualmente vacinas contra a Covid-19 durante muitos anos. Então, você ter capacidade de fazer essa produção, de garantir abastecimento do Brasil, de garantir exportação, como o Brasil faz com outras vacinas, isso é muito importante. Então, o governo tem que olhar para esse caminho do desenvolvimento, que não tem sido feito até agora. A gente tem, por exemplo, o Instituto Ari Parreiras, né, do governo do Estado, que poderia estar recebendo investimento, que poderia estar cumprindo um papel mais central nesse processo de enfrentamento à pandemia, e até agora não tem recebido esses investimentos a contento. Cito isso como exemplo de algo que tem que ser feito para induzir um caminho de desenvolvimento para o Estado do Rio de Janeiro.
Mudando de assunto, Flávio, como é que anda essa luta do mandato de vocês contra esse crime que é o retorno das aulas presenciais na rede pública de ensino do Estado e pela vacinação dos professores contra a Covid-19? Olha, tem sido uma luta difícil. A gente reconhece que é uma situação muito grave. A maior parte dos estudantes da escola pública do Rio de Janeiro estão há mais de um ano sem ter praticamente nenhuma atividade pedagógica bem estruturada, porque as aulas remotas, sem um amplo processo de inclusão digital, são muito limitadas, não funcionam bem. E, por outro lado, não tivemos condições de ter aula presencial em todo esse período. Então, a gente entende que a situação é muito grave. O governo federal é muito responsável pela crise que a gente vive. É responsável, primeiro, porque cometeu erros enormes na questão do acesso à vacina. Bolsonaro ter se negado a comprar vacinas no ano passado, ter adotado um discurso negacionista, de desdenhar da importância da imunização, foi um erro que nos custou centenas de milhares de vidas, que nos custou um prolongamento da crise econômica, porque se nesse momento, ao invés de ter 20% da população imunizada, já tivéssemos 45%, 50%, a gente estava em outro patamar de funcionamento da economia, de volta às aulas, de tudo, mas o governo federal não quis fazer isso. Bolsonaro negou várias ofertas de vacina, né? Isso atrasou a vacinação no Brasil, um país que tem 220 milhões de habitantes, que é um continente, né, que demora, né, para fazer o processo de imunização. Então isso teve uma grande responsabilidade do governo federal, assim como o governo federal não desenvolveu nenhum projeto para garantir condições de ter aulas digitais, de ter educação digital no Brasil. Num cenário desse de pandemia, né, com os estados, os municípios com pouca capacidade de investimento, caberia ao governo federal coordenar um processo nacional, produzindo tecnologias, garantindo inclusão digital, que desse suporte para as prefeituras e para o estado. Não fez nada disso. Então, hoje, o cenário é que tem uma pressão muito grande de prefeitos, das escolas particulares, pela volta às aulas presenciais. As famílias estão muito divididas. Mesmo nos locais onde voltam às aulas presenciais, não voltam nem 50% dos alunos. Não é que as turmas estejam com menos de 50% dos alunos, porque em alguns casos estão agrupando turmas diferentes nas mesmas salas, fazendo salas superlotadas. O problema é que menos de 50% dos alunos voltam porque as pessoas não querem morrer e sabem que voltar, se aglomerar, espaços, ambientes fechados com dezenas de pessoas, tudo isso é espaço propício para a proliferação do vírus. Então, a gente está numa crise muito grande. Nesse momento, vários municípios voltaram, a gente já moveu ações judiciais em várias cidades para tentar fazer com que as aulas não voltem na bandeira roxa ou na bandeira vermelha. Quer dizer o quê? Que temos mais de 90% de leitos ocupados, taxas de contágio altíssimas e as aulas continuam. É uma política de banalização da morte. É uma coisa realmente que nos faz lembrar as piores tragédias produzidas pela humanidade. Para você ter uma noção da gravidade do momento que a gente está enfrentando, a gente agora, com um pouco mais de um ano de pandemia, bateu 400 mil mortos. Nunca, na história do Brasil, nenhuma outra causa matou tanta gente em tão pouco tempo como essa pandemia está matando. E as pessoas querem o quê? Não pode parar a vida normal, não. Tem que ter ações que preservem vidas. O governo federal tinha que estar garantindo um auxílio emergencial digno para a população poder se alimentar e fazer o distanciamento social nos momentos mais críticos da pandemia. Tinha que ter tomado iniciativas para garantir a educação, não fez nada disso. E os governos estaduais, os governos municipais também estão fazendo muito pouco. Aqui no estado do Rio de Janeiro, desenvolveu um aplicativo para ter as aulas online que não funcionam direito, né, que é muito fraco. Uma quantidade enorme de estudantes continuam não tendo acesso a dispositivos eletrônicos para ter aula, não tem tablet, não tem celular, não tem condições de acompanhar. Então está numa crise prolongada. Mas a solução para essa crise não é empurrar o professor para a morte, não é piorar as condições da pandemia, expondo, né? A educação corresponde a cerca de 25% a 30% da população do estado. A gente movimenta de 4 a 5 milhões de pessoas. Se a educação volta a funcionar normalmente na pandemia, isso tem um impacto tremendo nas curvas da pandemia, não pode acontecer. Então, nós estamos nessa crise permanente. Muitos municípios voltaram, né? O estado volta nos lugares onde está em bandeira laranja, amarela ou verde, mas não volta plenamente, volta com ensino híbrido, só com cerca de 10, 15% dos alunos, mas é uma situação muito crítica.
A gente está defendendo, eu entendo que é necessário, agora que a vacinação está começando em alguns municípios a chegar aos professores, aos profissionais de educação e a outros grupos de risco, a gente deveria antecipar o recesso de julho para agora e paralisar um mês todas as atividades da educação. De 15 de maio, 17 de maio a metade de junho, a gente parar para garantir a vacinação dos profissionais da educação e só voltar na metade de junho para recuperar as atividades presenciais, ainda com cuidado, ainda com educação híbrida, fazendo rodízio de sala, usando máscara, tendo que fazer toda a asepsia, porque a sociedade não vai estar toda vacinada. Quem está vacinado também pode transmitir, embora tenha pouca possibilidade de desenvolver a doença, principalmente nas suas versões graves, mas a pandemia não vai estar completamente equacionada. Então, o que eu estou propondo é que agora se faça isso, se antecipe o recesso, se vacine os profissionais da educação, né, dessa metade de maio até a metade de junho, e a gente retome o calendário em junho com mais segurança nas escolas, com profissionais vacinados e com melhores condições de controle sobre a pandemia. Mas está uma batalha muito difícil. Esse é mais um exemplo de uma agenda muito negativa que o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro adotou. Aqui no Rio de Janeiro, a gente chegou a ter vários municípios com aula com bandeira roxa, com 100% de leitos ocupados, e o Poder Judiciário lavou as mãos, deixando que prefeitos, de forma absolutamente irresponsáveis, em cidades que não tinham sequer conselho científico, profissionais com, com um escopo, com uma capacidade de fazer uma análise mais aprofundada da situação sanitária, da situação epidemiológica, empurrando os profissionais para a escola, e o Poder Judiciário, mais uma vez, lavou as mãos. A gente moveu várias ações judiciais, infelizmente, muito pouco sucesso. Outro tema muito importante que foi discutido na última semana, Flávio, foi essa conclusão do processo de impeachment do governador Wilson Witzel. O Tribunal Especial Misto confirmou o afastamento definitivo de Witzel do mandato, acusado de participar de um esquema de desvios na saúde do Estado, que veio à tona após a prisão do ex-secretário estadual de saúde, Edmar Santos. O agora ex-governador estaria envolvido nesses negócios ilícitos. Como é que você observa essa perda do mandato do Wilson Witzel, Flávio? Foi feita justiça nesse caso? Foi feita justiça. O governador Wilson Witzel se mostrou um deslumbrado pelo poder. Aquele símbolo dele de quando ele foi tomar posse, quis mandar fazer uma faixa de transmissão do cargo de governador, né, que não existe no Brasil só existe faixa de presidente. Ele quis fazer aquela faixa como um símbolo de poder, mostrou como ele estava deslumbrado com o poder e se lambuzou com as facilidades do poder, estabelecendo relações promíscuas com empresários, com contratos vinculados ao Estado. Isso está muito bem documentado. Os relatórios que embasaram o processo de impeachment mostraram isso muito bem. E mostra, é mais uma das demonstrações de como essa extrema-direita que chegou ao poder no Brasil, como ela é hipócrita, né? A gente viu no plano federal a família Bolsonaro dizer que iam perseguir os corruptos, que acabou a corrupção no Brasil. O Bolsonaro chegou, vários escândalos envolvendo a família dele, ele abafa todos os escândalos, submeteu a Procuradoria-Geral da República aos seus próprios interesses, submeteu a Polícia Federal, né? A Polícia Federal está fazendo menos operações do que fez nas décadas anteriores. Sob o governo Bolsonaro tem muito menos investigação e combate à corrupção do que tinha antes. Tem muito mais perseguição política, porque agora ele tem colocado a polícia para correr atrás de quem critica o governo dele. Agora, combate à corrupção não tem mais, pelo contrário. Além disso, o governo aqui do Rio de Janeiro, o governo Witzel, foi um exemplo dessa hipocrisia da direita, né? Os caras chegaram no governo, rapidamente se locupletaram, uma série de esquemas que ainda tem que ser, inclusive, aprofundados na investigação. Pegaram um nicho ali, cujo principal personagem da política foi o governador. Agora você vai me dizer que um escândalo desse tamanho, envolvendo essa quantidade de verbas, o único agente político era o governador, né? Então, foi um impeachment injusto, necessário, de um governador que se lambuzou, mas visivelmente ainda uma medida parcial. Ainda tem que aprofundar as investigações e ver quem eram os outros atores que estavam envolvidos nesse processo. Aliás, Flávio, agora ex-governador respondeu a um post seu nas redes sociais comemorando o impeachment. Ele disse que, abre aspas, você deve viver em outro mundo.
O planeta da mediocridade e, infelizmente, não tem condições de avaliar os trágicos resultados desse impeachment. Não consegue entender que eu fui caçado por combater a corrupção. Fecha aspas. Parece que não é bem assim, não é, Flávio? Há provas robustas de que Witzel atuou de maneira criminosa para favorecer a empresa Unir Saúde. Ele é que está completamente descolado da realidade. Esse deslumbre dele com o poder, essa mania de grandeza, essa crença que ele tem de que é uma pessoa realmente muito mais importante do que ele é, não permite ele ver, né, onde ele se meteu. Ele se envolveu em esquemas profundos de corrupção, está muito documentado, muito comprovado, envolve vínculos que ele tinha, pessoas ligadas a ele, a própria esposa dele envolvida nas intermediações de relações com algumas dessas empresas contratadas. Então, é uma situação realmente nefasta. Então, ele dizer que caiu porque combateu a corrupção é ridículo e faz parte das fantasias que ele constrói. Não sei se constrói tentando encontrar uma linha argumentativa para se defender ou se ele constrói como parte das fantasias que ele vive. Agora, um outro elemento que ele levanta, esse sim tem uma base na realidade. Ele diz que sofreu impeachment porque passou a enfrentar Bolsonaro. Sem dúvida nenhuma que o fato dele ter se descolado do Bolsonaro, ter ameaçado disputar uma eleição contra o Bolsonaro, fez com que os bolsonaristas também se voltassem, né, contra ele e também, ao se deparar com as denúncias de corrupção, também denunciassem e também trabalhassem pelo impedimento dele. Isso é a realidade, né? Mas não quer dizer que isso só aconteceu porque ele rompeu com o Bolsonaro. A gente provavelmente teria tido uma disputa política muito mais dura, porque a gente tem visto em vários momentos do Brasil os bolsonaristas querendo passar pano para corrupto. Provavelmente aqui no Rio de Janeiro, se continuassem aliados do governador, teriam feito a mesma coisa. Quando ele rompe com os bolsonaristas, nunca teve um diálogo, né, com nenhum setor da esquerda. Tem uma relação extremamente instável ali com o Centrão, no toma lá da cá. Ele ficou completamente desguarnecido. Quando vieram as denúncias de corrupção tão robustas, não tinha quem segurasse, né? Realmente ele caiu e as provas eram tão robustas que ele caiu por unanimidade. Tanto os deputados todos os deputados votaram a favor da abertura e no tribunal misto, composto por juízes, né, desembargadores e deputados, que aprofundou ainda mais o relatório, a análise das denúncias, mais uma vez foi por unanimidade o afastamento definitivo dele do cargo. O Witzel não pode falar que não teve direito à defesa e não pode falar que não tinha elementos, porque foram decisões unânimes em todos os espaços. E o que é que esse episódio deixa de lição para a classe política aqui no Rio de Janeiro, Flávio? Depois de tantos ex-governadores envolvidos em ilícitos nos últimos anos, você acredita que esse impeachment do Witzel possa servir de exemplo para os próximos gestores? Olha, eu queria acreditar que sim, mas não acredito. A gente vendo boa parte dos esquemas do Witzel, a gente vê inclusive que eles repetiam uma certa maneira do Cabral operar e, infelizmente, exemplo no sentido de fazer pensar e mudar a conduta não tem significado. Eu espero que a população consiga olhar e ver que não dá para a gente continuar aceitando práticas políticas fisiológicas, toma lá da cá na política, interesses privados interferindo nas definições, né, do que é prioridade para o poder público. A gente tem que ter um projeto de democratização do Estado, de ampliação da participação popular, do controle social, da transparência. A resposta a essas caixas pretas, a esses desvios, a esses esquemas, tem que ser mais democracia, mais participação, mais transparência. Somente quando a população for mais dona do Estado é que a gente vai conseguir fazer com que o Estado não esteja sendo corrompido por interesses privados, seja através desses esquemas de corrupção, seja através de pressões que trazem tanto prejuízo para o Estado como nessa privatização da SEDAI que a gente discutiu aqui. Mas a saída do Witzel e a confirmação do Cláudio Castro no cargo não é trocar 6 por meia dúzia, Flávio. O novo governador também está envolvido em uma série de acusações de desvio de dinheiro público. Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, Flávio, a quantas andam essas investigações sobre o governador e se você acredita em um novo processo de impeachment.
Olha, do ponto de vista da agenda política, a agenda do Cláudio Castro é muito semelhante da Wilson Witzel. É uma agenda que está colocada nesse escopo da extrema-direita que chegou, ganhou fôlego recentemente no Brasil. Nesse cenário mesmo da pandemia, o governo não fez nada de relevante, não coordena o enfrentamento à pandemia. Quando que o governo do estado do Rio de Janeiro tomou alguma iniciativa? Não, nós vamos coordenar, tal região está com um índice muito alto de contágio, nós vamos tomar tais iniciativas para reduzir o contágio naquela região. Não tem nada. O governador falou que ia abrir leitos de CTI. Primeiro, abriu muito menos do que prometeu. E segundo, que começou a faltar medicamento. Começou a faltar medicamento para as pessoas serem sedadas nos leitos. Então, pessoas começaram a ser entubadas sem tomar um medicamento adequado. Então, as pessoas sendo entubadas, sentindo o processo extremamente violento, doloroso. Por quê? Uma política negacionista, assim como a política do governo federal, como a política do bolsonarismo. Então, do ponto de vista da agenda para o estado do Rio de Janeiro, a princípio a gente não viu nenhuma mudança, né? O governador diz que quer diálogo, mas a gente viu que no primeiro desafio que teve, fez pressão sobre a Alerj, foi acusado pelo próprio presidente da Alerj de estar ameaçando o deputado, quis passar por cima da Alerj, uma posição extremamente autoritária, onde tudo que não houve ali foi diálogo, paciência, né? E uma postura de respeito entre os poderes. Então, é mais do mesmo, né, dessa direita que a gente está vendo como está destruindo o nosso país. E mesma coisa aqui no Rio de Janeiro. Tem denúncias graves sobre ele. Ele é acusado de ter recebido propina de um empresário que mantém contratos multimilionários com o governo do estado. Tem imagens dele indo se encontrar com esse empresário na sede da empresa, levando uma mochila, e segundo um delator, ele levou a mochila porque nesse dia teria recebido R$100 mil de propina, como parte de uma série de pagamentos que ele receberia. Isso está sendo tudo investigado. Como ele é governador, né, era vice-governador, agora é governador, ele tem foro privilegiado, então a investigação sobre ele foi desmembrada sobre do conjunto dessa investigação que já levou à prisão de outros atores da política. O próprio ex-secretário de Educação, Pedro Fernandes, também foi preso no âmbito dessa mesma investigação, dos esquemas com essa mesma empresa que também está sendo investigada pelo envolvimento com o governador. E é isso, a gente está de olho, está acompanhando essas investigações, vamos acompanhar de perto, né? Não dá para um governador, um político que seja, estabelecer relações, né, com empresários que têm vínculos com o governo, né, que suscitem esse tipo de situação. Então nós temos que acompanhar de perto e, tendo elementos robustos, não tenho dúvida que a Assembleia Legislativa, ou pelo menos muitos de nós, deputados da Assembleia Legislativa, vamos fazer esse debate, vamos travar essa discussão. Mas é isso, o impeachment ele é resultado de práticas que a gente consiga elementos que comprovem, que deem sustentação a isso. Então, tem a denúncia, tem a acusação, tem delação, tem elementos que reforçam, né, a acusação, indícios sérios, e a gente está acompanhando muito de perto. Flávio Serafini, mais uma vez, muito obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e mandar um forte abraço. Anderson, eu que agradeço mais uma vez. Eu gosto muito de estar com vocês aqui do Faixa Livre. Acho que vocês fazem um jornalismo de muita qualidade e ajudam muito na reflexão sobre o estado do Rio de Janeiro. Você vê como o Rio de Janeiro produz poucas informações sobre si mesmo, tem um pouco olhar sobre si. É que a gente tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, tem tido uma média de mortes por conta do Covid, que varia de 250 a 350 mortes por dia. Tem feito essa variação. Quando morre, por exemplo, mais de 300 pessoas no estado do Rio de Janeiro, a proporção é como se nos dias que morrem 4 mil pessoas no Brasil, porque nós somos mais ou menos 8% da população brasileira. Então, proporcionalmente, quando a gente está morrendo aqui 350, não sei o que, é como se estivessem morrendo mais de 4 mil pessoas no Brasil. E a gente meio que não tem essa referência, porque o Rio de Janeiro, apesar de ter telejornais, ter jornais que discutem o Estado, ele não produz uma informação, uma reflexão de qualidade sobre si mesmo. Por exemplo, agora na pandemia, o Rio de Janeiro foi um dos estados que demorou um pouco mais a entrar nessa segunda onda, e agora nós estamos num momento onde somos um dos últimos a sair desse momento mais crítico, estamos num momento muito grave.
As atividades estão voltando, como a gente conversou, e o que está sendo feito para tentar controlar esse contágio? Muito pouco. E o programa de vocês, né, o Faixa Livre, ele justamente nos ajuda a pensar o Rio, nos ajuda a pensar os dilemas que a gente está enfrentando e a informação de qualidade para o estado do Rio de Janeiro. Parabéns, contem sempre comigo. Grande abraço. Conversamos aqui com o deputado estadual pelo PSOL do Rio de Janeiro, Flávio Serafini. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu converso com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e Região, o Sintsama RJ, Humberto Lemos. Humberto Lemos, bom dia. Bom dia, meu amigo Anderson e ouvinte do Faixa Livre. Bom dia. Humberto, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez conosco conversando no Faixa Livre. Humberto, nós tivemos na última sexta-feira, infelizmente, apesar de toda a luta dos trabalhadores, movimentos sociais e sindicatos, a realização daquele leilão criminoso de privatização da nossa Companhia Estadual de Águas e Esgotos, a SEDAI. E eu digo criminoso não só pelo fato de ele ser extremamente lesivo para a população do Rio de Janeiro, mas também porque ele passou por cima de um decreto legislativo aprovado pela Assembleia do Rio de Janeiro, a ALERJ, na última quinta-feira, que condicionava a realização do leilão à assinatura do novo regime de recuperação fiscal do Estado com a União. Ou seja, por pressão do governador Cláudio Castro e desses ultraliberais que estão no comando do país, se descumpriu uma deliberação do parlamento. Como é que vocês do Sintsama observaram não só esse descumprimento, mas também o resultado da venda de parte da parte lucrativa da SEDAI, Humberto? Com muita perplexidade. É porque não foi só o decreto legislativo que foi aprovado na ALERJ por 35 votos a favor e 24 contras. Não foi só por isso que nós tínhamos ganho uma liminar e sobre as demissões de 4 mil trabalhadores. Os deputados também ganham uma liminar no TJ e lá em cima o ministro Fux deu uma sentença, uma liminar vacina, uma liminar que ela preservava todo e qualquer liminar que chegasse no Supremo, ele travou todo o processo, nunca visto isso na lei brasileira. Então, uma sentença vacina contra qualquer coisa que interferisse no leilão. Então, a gente ficou ali já com o pé atrás. Aí fizemos a nossa atividade muito boa, com mais de 3 mil trabalhadores, respeitando, na ALERJ, fomos para o debate, fomos vitoriosos. O governo do Estado pediu uma liminar, o presidente do TJ disse que não daria, porque era interferência de poderes, porque a ALERJ cumpriu o seu dever de legislar. Aí vem um desembargador e dá uma liminar, suspendendo os efeitos do decreto. E depois nós vimos o que ocorreu na Bolsa de Valores. Os ultraliberais com os empresariados fazendo um grande carnaval com nossa empresa. E um detalhe que não passa despercebido, só botaram o propósito nas áreas lucrativas. Como a gente sempre falou, Anderson, quando chegou na área que tem muitas comunidades, eles não quiseram, ninguém quis. Então isso demonstra que nós estamos certos. Eles só queriam o filé mignon. Na hora do osso, eles largaram. E não vão querer. Sabe o que vai ocorrer? Quem tem dinheiro vai pagar a água e quem não tem, não terá água. E a gente, com muita tristeza, vamos ver num futuro próximo a crise da água e a lata d'água na cabeça voltará a reinar. Estão falando que investirão, mas está tudo balela. Se o BNDES, como já está no jornal de hoje, que vai colocar dinheiro público, que do dinheiro privado eles não vão colocar mesmo. Mas nós temos esperança, estamos pedindo audiência com o ministro Fux para poder não só anular esse leilão, mas também preservar, como disse o senhor Nicola,
o senhor Riley e o senhor Adilson, representante do governo na Casa Civil, e o governador, querem fazer um balcão de talento, onde 4.000 trabalhadores da SEDAI, pessoas com 60 anos, 55 anos, que não pode se aposentar porque não tem 65 anos, pessoa com a idade, com 35, 40 anos de empresa, no balcão de talento. Você imagine se essas empresas privadas vão querer contratar pessoas, trabalhadores, com salário que já tem pelo seu tempo de casa, vão querer contratar. Um país que hoje tem quase 15 milhões de desempregados. Então a gente sabe que é uma demissão em massa, e isso nós estamos batendo que demissão nós não vamos aceitar nenhuma. Estamos indo lá no ministro, pedindo já audiência, estamos aguardando essa audiência, que nós não aceitaremos demissão de um trabalhador que deu a vida para essa empresa. Esse governo é irresponsável, pegou seus trabalhadores e quer botar num balcão de talento. Pelo amor de Deus, isso aqui não é programa de auditório, não. Entendeu? Nós vamos preservar nossos companheiros e vamos até... Isso é a luta para muito tempo. Não vão levar mole assim, não. E que medidas vocês, representantes dos sindicatos, pretendem tomar para tentar anular o resultado desse leilão flagrantemente ilegal que nós tivemos, Humberto? Essa luta de vocês não pode ser em vão. E na nossa visão não será. Não será, que esse leilão está ceifado de erro, de ilegalidade, de imoralidade. Você vê, nós ganhamos, deputado aqui, ganhamos uma liminar, né, do TJ, quando dizia que a lei, Constituição Estadual, diz que qualquer concessão no estado do Rio de Janeiro tem que ser de 25 anos. Está na Constituição Estadual. Eles estão fazendo com 35 anos. Chega o ministro Fux e dá a sentença vacina. Chega nós, o Sintissama, ganha uma liminar, a desembargadora, colocando o que vai se fazer com os 4.000 trabalhadores, que em nenhum momento, em lugar nenhum desse famigerado leilão, aparece o que fazer com 4.000 pais de família. Chega lá, o ministro Fux, sentença vacina, contra todos os males do leilão. Então a gente viu ali que o que chegasse ali, o ministro Fux seguraria, né? Por causa até do parentesco que ele tem lá com o seu Nicola, né? Tem um parentesco lá, é uma coisa estranha lá. O que aconteceu? Só que agora é uma liminar, agora vai ter que ir para o plenário, vai ter que ter todo o andamento do processo. Por isso que nós estamos pedindo, já entramos, solicitando uma audiência com ele para dar prosseguimento ao nosso processo que está lá. Ele tirou nossa liminar, mas tem que ir dar continuidade, ir para o plenário do Supremo Tribunal, porque os trabalhadores estão aflitos. São 4.000 pais de família, fora os terceirizados. Agora a Alerj também já tomou as providências cabíveis sobre que o executivo fez o pedido ao judiciário, o judiciário suspendeu uma lei votada na Alerj com todo o trâmite legal. Então a gente está vendo aí que foi uma grande... Os poderes, os interesses do capital, infelizmente eu falo assim, sobrepôs a lei, a ordem e a segurança. Mas nós estamos lutando, eu acho que esse leilão vai ser anulado, porque esse leilão foi um leilão totalmente irregular. Como é que você tem visto a atuação do Judiciário em todo esse processo, Humberto? Em especial do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que proferiu decisões a favor da venda da SEDAI. Estarrecedora, né? Não só o ministro Fux, mas aqui também o desembargador aqui no Tribunal de Justiça, aonde o presidente colocou que não tomaria decisão porque a Alerj estava cumprindo o papel constitucional dela de fazer a lei e não interferiria nessa decisão. Entrou um desembargador e deu a liminar. Então a gente viu que as coisas, ela passou sobre tudo. Não sei por que cargas d'água, esse parentesco também do senhor Nicola, com o ministro Fux, com a filha, que é desembargadora. Então ficou uma coisa muito nebulosa, que agora
parada, sentamos, agora estamos analisando, a gente vai dar continuidade no processo, que foi uma coisa que nunca vista no judiciário brasileiro, uma coisa dessa. Sentença vacina. Então, quer dizer, qualquer um que fosse fazer um questionamento do leilão, uma empresa que se sentisse prejudicada, um trabalhador ou uma pessoa da população não poderia fazer nada, porque ele segurou tudo e disse, não, aqui não passa nada. Então, como é que pode? Então, nós não estamos na democracia, isso aí é uma ditadura de toga. Foi provado que é uma ditadura de toga. Agora, isso aí vai ter algum ministro, algum que vai botar as coisas no seu devido lugar, que é ver o que nós estamos pedindo, que é conciso, ele é conciso, ele é exato, são a lei, nós estamos trabalhando em cima da lei. Como é que o Supremo, o ministro Fux, passa por cima da lei? Então a gente vamos continuar trabalhando, a Alerj também está, a Procuradoria da Alerj já entrou também, o Sintissama já entrou, e nós estamos fazendo esse trabalho agora no final de semana, direitinho fizemos, para poder a gente dar continuidade nisso aí e anular esse leilão. O papel da Alerj em todo esse processo agradou vocês do Sintissama, Humberto? Me parece que os deputados atuaram de alguma forma em defesa da SEDAI, pelo menos até a assinatura do novo regime de recuperação fiscal. A Alerj, ela cumpriu o papel dela. Na questão do presidente da Alerj, deputado André Siciliano, e dos outros deputados, entenderam, porque não foi só a questão da privatização da SEDAI. Hoje o Estado do Rio de Janeiro está no limbo. Ele não está no regime de recuperação fiscal e pagou já 1,2 bilhões de juros da dívida. Por quê? Porque o regime de recuperação fiscal ele acabou no final de janeiro. Então, teve um liminar do ministro Fux segurando o Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal. Mas não de pagar a dívida, os juros da dívida. E já pagou o Rio de Janeiro 1,2 bilhões ao governo federal. Aí veio outra liminar do ministro Dias Toffoli, parando também com esse pagamento. Então, hoje o Rio de Janeiro não está em lugar nenhum. A Alerj, esse projeto de lei, esse decreto legislativo, ela está preservando o Estado do Rio de Janeiro. Porque o Estado do Rio de Janeiro, com toda essa maracutaia de Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, Cláudio Castro, mas o Rio de Janeiro não está no regime de recuperação fiscal. Então a Alerj, ela fez essa lei para dar arrumada nessa situação. Então, simplesmente foi isso. E os deputados, ele, consequentemente, não poderia ter o leilão enquanto o governo do Estado não entrasse no regime. E aí, com muito debate, com muita conversa com a população, os trabalhadores, as comunidades, na quinta-feira agora, levamos mais de 3.000 pessoas, as comunidades estavam lá em peso, e os deputados viram que a nossa tese e a tese deles era a tese correta. Tanto que nós tivemos 35 votos. A princípio, os governistas não queriam dar quórum, mas quando viu que a gente teria a maioria, entraram, deram quórum, e foi uma derrota para o governador hoje efetivado. Por quê? Porque já mostrou que a Alerj não compactua com coisa errada. A Alerj hoje está firme e defendendo o interesse do Estado do Rio de Janeiro. Porque esse regime que está vindo por aí, que é o novo, que o Rio de Janeiro foi o único estado brasileiro que assinou o regime em 2017. Logo, era automaticamente para ser renovado o regime por mais 3 anos. Mas agora não, eles querem mudar, estão chamando de novo regime. Sabe o que vai ocorrer? Não poder fazer concurso público por 9 anos, congelamento de salário dos servidores públicos, da educação, da segurança, da saúde. Os servidores públicos já não têm aumento há vários anos. Uma inflação que está se mostrando galopante. Você imagine a pessoa com mais 9 anos sem ter aumento.
e também as pessoas que aposentam, que morrem, não repor seus quadros no concurso público. Então, esse regime de recuperação fiscal, ele vai ser um fracasso, ele vai ser a derrota do Estado do Rio de Janeiro. Então, a LERJ está correta. Ela está no decreto, ela diz o seguinte: o Rio de Janeiro assinar o regime nos moldes de 2017. Nos moldes de 2017, que ele assinou. Ele só quer renovação. Não esse novo dacroniano aí, que vai trazer a barbárie para o Rio de Janeiro. Entendeu, meu amigo? É isso. Então, esse governador, ele está fazendo a coisa de forma assodada para poder ficar bem lá com o governo federal, com o privatista ultra neoliberal, que é o Paulo Guedes, satisfazer o Banco Pactual, que ele também tem ingerência, as multinacionais, as transnacionais, e para poder entregar nosso patrimônio, que a SEDAI é a porta de entrada, que na ideia dele ele quer privatizar tudo. E nós temos que barrar isso. Por isso que a importância da gente anular esse leilão da SEDAI, entre outras coisas. Aquela contestação no Tribunal de Contas do Estado a respeito de uma série de irregularidades no contrato de concessão da SEDAI parece que não deu em nada, não é, Humberto? E tudo por conta da atuação de um conselheiro substituto, não é isso? Justamente. O que ocorreu? Nós fizemos 4 representações. Os deputados estaduais e os sindicatos. O Sindicama participou, inclusive, na reunião com o conselheiro. Eles pegaram todas a nossa argumentação e levaram para o Estado para corrigir os erros. Ao invés de parar o edital, foram lá subsidiar o Estado. Só que eles não consertaram o erro. Tanto que continua lá a concessão há 35 anos. E a Constituição Estadual diz que é 25 anos. Também tem um problema do valor do metro cúbico. Quando nós colocamos que esse valor, o governo do Estado vai subsidiar as empresas privadas, que esse valor está no custo de produção. Falamos do nosso plano de previdência privada, que tem um rombo de mais de 3 bilhões. Quem vai pagar essa dívida? Falamos na demissão em massa dos trabalhadores, a qual a Casa Civil e o governador colocou, que vai querer, falou inclusive na sexta-feira no leilão, que vai fazer um banco de talento. Agora você imagine, meus amigos do Faixa Livre, trabalhador antigo com banco de talento, isso existe. Então a gente está vendo que eles não estão preocupados com os trabalhadores, não estão preocupados com a população mais carente e não estão preocupados com a legalidade. Ao invés de dar um basta nisso, foram lá subsidiar o governo, que também não fez nada. Não fez nada, o edital continua na mesma coisa. Colocamos que 28 municípios não aderiram, colocamos que tinha 3 municípios saindo e não interferiu em nada. Porque, na verdade, poderia ficar só o Rio de Janeiro. Que hoje apareceu nos jornais, por que o Rio de Janeiro não contestou? Que o Rio de Janeiro teria 1,7 bilhões na outorga, o governador, por debaixo do pano com o prefeito Eduardo Paes, colocou 5,5 bilhões nas contas do município. Por isso que o Rio de Janeiro não se pronunciou. Porque, na verdade, o que essas empresas queriam é o Rio de Janeiro, que tem 80% da arrecadação da cidade. Tanto que o leilão da Zona Sul deu quase 200% de ágio. O leilão da Barra da Tijuca, Recreio e Jacarepaguá deu mais de 150% de ágio. E o leilão do centro deu mais de 100% de ágio. Por quê? É onde está a arrecadação. Tanto que o bloco 3, onde tem as comunidades, que tem as favelas, que tem uma área difícil de fazer, que já está o tratamento de esgoto na mão da iniciativa privada, ninguém quis. Então a gente viu e demonstrou que isso aí é uma maracutaia. E nós não denunciamos só no Tribunal de Contas do Estado, não. Denunciamos no Ministério Público do Estado, na CVM e na Defensoria Pública. Nada foi feito até agora. Contamos que ainda há tempo desses órgãos se pronunciar em relação aos nossos questionamentos, meu amigo. Caso esse leilão seja confirmado, Humberto, como fica a situação da SEDAI, dos trabalhadores da empresa concursados? Quem é que adquiriu o direito de explorar o serviço, por quanto tempo? E o que é que passa às mãos da iniciativa privada e o que fica sob responsabilidade do Estado?
Os trabalhadores, pelo o que o governo colocou no, no leilão, e também já tinha colocado na Assembleia de Acionista, é a demissão de 4 mil trabalhadores. E ontem veio aparecer aí que vai botar os trabalhadores no banco de talento. Pô, isso é coisa que a gente sabe que isso tudo é mentira. Então, nós, como representantes dos trabalhadores, estamos no Supremo Tribunal Federal questionando e vamos lutar para nenhum trabalhador ser demitido. Que, além disso, nós temos estabilidade no emprego através de um acordo coletivo que tem força até final de 2022. Então, nós temos estabilidade. Então, não vai poder rasgar um acordo coletivo assinado e homologado no Ministério do Trabalho. Então, vai ser uma briga jurídica longa, que vai longe. Agora, a questão dos municípios, os 28 municípios que não aderiram o leilão, e esses do Bloco 3, que são mais 6 municípios, que também ninguém quis porque é deficitário, nós vamos ter que discutir com a SEDAI, com o governo, que a gente entende que a SEDAI, esses já estão com a SEDAI, não tem jeito, e a Zona Oeste também. Os outros nós vamos tentar anular o leilão, mas esses aí estão com a SEDAI tem que continuar fazendo o trabalho que faz na Zona Oeste, pobre, que eu chamo de Zona Oeste pobre, que é dali do Barra, Recreio, Jacarepaguá, é Zona Oeste rica, onde todo mundo quer. A Zona Oeste pobre, que vai de Deodoro ali, Realengo, etc. e tal, vai parar lá em Santa Cruz, ninguém quer. E também não quer por quê? Porque a Baía de Sepetiba, a qual a Zona Oeste Mais, a empresa privada, já atua lá há mais de 10 anos, está numa situação degradante. Então eles sabem que, além de tudo, se eles, no Bloco 3, a água eles iam pegar, que o esgoto já está na mão da iniciativa privada e não fez nada. Então vai querer, como diz outro, um rabo de foguete desse? Então por isso que não teve ninguém no bloco. Então esse problemaço do Rio de Janeiro vai continuar. É onde mora a população mais carente e aonde tem a Baía de Sepetiba totalmente assoreada com materiais, inclusive pesados, das indústrias que jogam esgoto in natura naquela baía. Já há um estudo, uma previsão que indique de quanto será o aumento médio na conta de água do morador do Rio de Janeiro, Humberto? Alguém já fez essa conta? Ah, já fizeram. Só que eles não dizem. Eles, para vender, eles só dizem as coisas boas. Mas onde, em todos os debates que nós vamos, ninguém diz que essa água vai triplicar de preço. É simples. É simples. A Baixada Fluminense, ela não paga esgoto. Ela só paga água na sua conta. Então, só a Baixada Fluminense e o interior vai dobrar de preço. Porque a água, no Rio de Janeiro, nós pagamos, no Rio de Janeiro, município, nós pagamos água e esgoto. Se você consumiu 100 de água, você paga 100 de água e 100 de esgoto, R$200. Na Baixada Fluminense, se você consumiu 100 de água, você só paga 100. Porque o esgoto, quem cobra é a prefeitura, no IPTU. Então, logo de cara, vai ter um aumento de 100%, porque a iniciativa privada vai cobrar água e esgoto. Fora os reajustes de contrato que eles vão fazer de adequação, de infração. Então, logo de cara, na Baixada, triplica. E no Rio de Janeiro, provavelmente, nos ajustes, vai dobrar. Porque o Rio já paga o esgoto. Entendeu, meu amigo? Isso aí não tem jeito. Isso aí, quando eles dão esses ágios, eles já estão com isso aí tudo na cabeça. Não vão falar porque não interessa falar. Só querem vender as coisas boas, né? Mas na hora do problema, quem vai segurar, não vai demorar muito, vai ser o Estado do Rio de Janeiro. E outra coisa, a água no preço que a SEDAI está sendo vendida, ela está num preço baixo. Vamos ver quanto ele vai vender esse metro cúbico. Vamos ver quanto eles vão vender esse metro cúbico para a população. A SEDAI vai vender para eles a R$ 1,70. Eles provavelmente vão vender a R$3 a R$4 o metro cúbico. Então vai ser uma coisa que vai dar um caos. Estamos até prevendo a volta da lata d'água na cabeça. Quem tem paga, quem não tem bota aquela bica igual era anteriormente, e a volta das doenças hídricas. Porque quem não tem dinheiro para pagar água, não vai ter água. Porque a tarifa, em nenhum momento no leilão, eles falaram no subsídio cruzado, porque o Rio de Janeiro arrecada 80%. Eles não falaram na tarifa social.
Eles não falaram nas comunidades, eles não falaram na favela, como é que vai ser no interior, e a tarifa social. Entendeu? Então eles não estão pensando nada disso, eles querem onde dá lucro. Eles, tanto que a voracidade das transnacionais de Singapura, Canadá, Estados Unidos e as nacionais, dizendo que são uns consórcios, são consórcios não, são fundo de investimento. Inclusive não tem cara o dono, você não sabe nem quem é o dono. O Bloco 2 foi o fundo de investimento dos trabalhadores do Canadá. Os trabalhadores do Canadá agora vão ser dono da água aqui do Rio de Janeiro. Olha que contradição. Os outros são fundos de investimento que não tem rosto. Esse dinheiro a gente nem sabe para onde vai. Só sabe que não vai ficar aqui no Brasil. E você acredita que esse consórcio será capaz de atender a todas as cláusulas desse contrato de concessão, Humberto? Mas não vão atender mesmo. Porque também o objetivo deles não é atender, não. O objetivo deles é o lucro. Haja vista porque a privatização da SEDAI na Zona Oeste, quando entregou o esgoto para a Zona Oeste mais, que do grupo canadense Brookfield, a promessa era que universalizaria o esgoto na Zona Oeste. E agora, semana passada, nós vimos uma reportagem, que também não disse que a empresa é privada, mas é a empresa privada, como está a Baía de Sepetiba. Totalmente poluída, totalmente. Quer dizer, eles não investiram, foi nada. O único investimento que eles fizeram foi os 640 milhões que eles pegaram do BNDES para fazer. Assim mesmo deram uma maquiada, deram umas pinturas lá, e esse dinheiro foi para ninguém sabe para onde. E a Prefeitura do Rio, que tem que fiscalizar essa Zona Oeste mais, não fiscalizou, foi nada. Então, o que eles querem, os consórcios aqui? Que saiu no jornal, inclusive está saindo no jornal de hoje. Dos 18 bilhões de investimento, 17 virá do BNDES. Então, essas empresas, além de tudo, vão pegar um financiamento público para financiar o privado. É o público financiando o privado. Enquanto não tiver dinheiro do BNDES, eles não botam um tostão. Eles vão esperar o financiamento do BNDES muito, muito bem feito, com jurinho lá embaixo, amortização a longo prazo, mas é o dinheiro público. Esse dinheiro público que poderia ser, esse dinheiro público poderia ser investido na SEDAI, mas não foi. Ele vai ser investido nas empresas privadas. E a gente sabe muito bem aonde virá esse investimento. E os municípios que estão agregados à Zona Sul, ao centro e à Barra, esses não vão ter investimento, porque esses municípios são deficitários. Eles não vão investir lá mesmo. Então, a gente sabe que, como nós prevíamos, a população das favelas, Baixada Fluminense do interior, que serão a mais prejudicada. Eu gostaria, Humberto, que você deixasse um recado para a população do Rio de Janeiro. O que é que ela pode esperar dessa privatização e também da luta de vocês para reverter esse processo criminoso que entregou um serviço essencial e uma empresa lucrativa nas mãos do capital hegemônico? Falar para a população que a luta continua. E a luta é interminável, né? Nós vamos lutar. Nós já estamos fazendo no judiciário as ações que têm que ser feitas. A Alerj, através da sua procuradoria também, brilhante atuação do deputado André Siciliano, presidente daquela casa, juntamente com os outros deputados que entenderam a importância de se manter a SEDAI. Dizer também que nós vamos lutar muito para não demitir nenhum trabalhador, que são trabalhadores concursados, trabalhador com 35 anos, 40 anos, trabalhador que deu a vida a essa empresa, trabalhadores novos que entraram agora na empresa por concurso. Então a gente tem que preservar esses companheiros, porque a gente sabe, um país que hoje vive com quase 20% da sua população ativa desempregada, para onde vai esses pais de família? Para onde vão esses pais de família? Hoje tem trabalhadores na SEDAI infartando, dando AVC, morrendo, porque é muita pressão. É muita pressão. Então, isso aí é uma falta de humanidade. E a gente vê o governador falar coisa
que a gente sabe que não vai ocorrer. A gente sabe que o intuito dessa privatização, capitaneada pelo governo federal, pelo ministro Paulo Guedes, pelo presidente Bolsonaro, pelo senador Flávio Bolsonaro, eles querem atender uma demanda neoliberal, uma demanda das transnacionais que sempre estiveram aqui no Brasil para abocanhar as nossas empresas de saneamento e meio ambiente no Brasil, porque o Brasil é um país, nós temos 70% da água potável, é um país que tem a água vai ser, no futuro, o petróleo, que a água, quem tem a água, tem tudo. Então, eles estão de olho na nossa água, essa água que está sendo exportada, nossos aquíferos. Então, as multinacionais, as grandes consórcios, os grandes investidores, eles estão de olho na nossa água. Isso não é de agora, não. A nossa luta começou em 1994. Então, a gente já luta há muitos anos contra isso. Agora, infelizmente, o governador fragilizado, um governador que tem problema, inclusive, de investigação, um governador que veio, falou que não iria vender, que seria um prejuízo, palavras dele, que esse modelo do BNDES seria um prejuízo para o Rio de Janeiro. No dia 23 de dezembro do ano passado, ele mudou de ideia numa reunião que teve com o ministro Paulo Guedes, com o presidente Bolsonaro e com o senador Flávio Bolsonaro, mudou de ideia e deu continuidade ao leilão. Mas ele sabe, todos na Casa Civil sabem, que esse leilão ele está ceifado ao fracasso, porque num primeiro momento a gente vai ver aquele oba-oba, mas depois a gente, no continuidade, essas metas elas não vão ser cumpridas e a gente vai ver o que acontece como aconteceu em outros países do mundo. O que ocorreu? Quando a população começou a sentir o efeito da privatização, com aumento de preço de tarifa, com a falta dos serviços em locais que não daria rentabilidade, a população, através das suas câmaras, elas se revoltaram, elas fizeram manifesto, inclusive em La Paz, na Bolívia, eles expulsaram a Leonel Desoy de lá. E estão tirando as empresas e reestatizando. Não é só em países do terceiro mundo, não. Países desenvolvidos, Nova York, Berlim, Genebra, Paris, tudo voltaram para a mão do Estado. São várias, centenas de empresas que voltaram. Então, nós aqui estamos na contramão. Nós estamos comemorando a nossa derrota. A derrota do povo mais sofrido. Então, o Cinti Sama, ele dioturnamente lutará e não sairá da rua. E não sairá da rua. Nós botamos lá com toda a precaução, com álcool em gel, com máscara, mas botar na LERJ, colocamos mais de 3 mil pessoas lá na quinta-feira, trabalhadores da SEDAI, outros sindicatos corremão, das centrais sindicais e das comunidades que entenderam a importância da água da SEDAI nas suas comunidades. Porque hoje o que eles passam com a questão da Light, tem comunidade que tem aí 15, 20 dias sem energia, que a Light nem vai lá colocar. E a SEDAI não vai ser diferente, não. Eles não vão fazer o serviço que tem que fazer de saneamento nas comunidades. Então, é um crime contra o Estado do Rio de Janeiro e nós acreditamos na justiça. Nós acreditamos na justiça. Vai chegar um momento, agora com a análise sendo feita, os questionamentos nossos e de outras entidades, de algumas ações populares, de deputados, de pessoas comuns, da LERJ, nós vamos reverter esse processo de privatização, sim. Nós não podemos deixar o povo do Rio de Janeiro voltar com a lata d'água na cabeça. Entendeu? Nós estamos esperançosos de conseguir reverter essa situação. Humberto Lemos, muito obrigado por mais uma vez você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero, acima de tudo, parabenizar você e todos os sindicatos que lutaram contra essa privatização da SEDAI e continuam lutando. Quero deixar aqui o meu abraço e te desejar uma ótima semana de trabalho.
Muito obrigado. Esse trabalho com as centrais sindicais, as federações, os sindicatos co-irmãos. E agora nós estamos trabalhando outra discussão. Por quê? Que o governador do estado ele descumpriu, mesmo com a liminar, uma determinação, um projeto de lei da LERJ. Ele já caiu em crime de responsabilidade. Então nós estamos estudando para a gente ver quais ações que vai ser tomada, porque se ele caiu em crime, pode ser pedido o impeachment dele pelas entidades sindicais e os sindicatos. Então a gente está estudando qual a maneira que nós vamos atuar sobre isso, porque ele não poderia e não pode, uma lei aprovada pela LERJ, ele como executivo, não respeitar a lei. Então a gente tem muita coisa pela frente, muita coisa a ser feita, e eu agradeço o espaço e a Faixa Livre, um espaço democrático, meu amigo Anderson, que deixa a gente falar, explanar o que a grande mídia comprada não deixa. Então, parabéns, vida longa ao Faixa Livre e à Bandeirante. Muito obrigado, um bom dia. Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e Região, o Sintsama-RJ, Humberto Lemos. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos em mais uma edição do programa Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!